Um bom dia especial para todo mundo. Eu sou o professor Júnior e nessa videoaula, pessoal, eu vou comentar com vocês primeiro a teoria sobre o que é trabalho em física. Então, para a gente introduzir esse assunto, eu vou citar alguns exemplos para que a gente possa entender. Então, por exemplo, para que a gente possa erguer um corpo ou elevar a água até um reservatório, ou simplesmente acelerar um carro ou moer grãos, precisamos de uma atuação de força. Lembra o que a gente comentou em sala de aula? Para levantar qualquer objeto, uma simples caneta ou empurrar uma cadeira, eu aplico uma força. Essa força deve atuar em um determinado deslocamento. Não sei se vocês observaram, vamos tentar lembrar da sala de aula, que eu empurrei a cadeira. Para que eu possa empurrar uma cadeira, eu aplico uma força, que é medida em newtons, e a cadeira sofre um deslocamento. Agora vem a parte principal, grava isso. Quando há aplicação de uma força, e essa força ela gera um deslocamento do ponto da aplicação da força, eu posso dizer que houve um trabalho. Cito mais um exemplo, o carrinho do supermercado, por exemplo. O carrinho está parado. Se eu empurro o carrinho do supermercado, eu começo a me deslocar. Se eu estou me deslocando, eu apliquei uma força. Força junto com deslocamento. Em física, a gente diz que está sendo realizado um trabalho. Isso aí. Só complementando para vocês aqui, pessoal, o trabalho de uma força ele está totalmente relacionado com as transformações de energia que podem ocorrer em um corpo. Ô professor, mas o que é energia? Eu vou citar como exemplo, você está deitado na sua cama, aconchegante num domingo de manhã e a campainha toca. Você faz uma força para levantar, então, ou seja, você precisa de energia no seu corpo para que você levante da cama e atenda a porta. Então, você realizou um trabalho. Trabalho só existe quando tem deslocamento e está relacionado com as formas de energia. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o trabalho do vento. Quem já ouviu falar? Por exemplo, as turbinas eólicas utilizam a energia do movimento do ar para gerar eletricidade. Então é interessante a gente depois dar uma pesquisada sobre essas formas de energia. Continuando aqui, esse rapazinho aqui simpático que está na figura, ele está empurrando um carrinho. E quando ele aplica uma força no carrinho, sofre uma distância. Então, essa força aqui, que ele está jogando aqui, está na horizontal e eu vou chamar então de força X. Eu chamei só de força X porque ele está empurrando essa força na horizontal. Ou seja, o ângulo que ele está formando com o carrinho é de 0 graus. Então, vamos lá. Ele está realizando o trabalho? Sim, ele está realizando o trabalho porque ele aplicou uma força no carrinho e fez o carrinho sofrer um deslocamento. Quando eu me refiro em trabalho em física, eu uso essa letra do alfabeto grego que significa tau. É a letra minúscula do alfabeto grego. Alguns a escrevem assim, outros a colocam assim. Tanto faz. E aí eu vou definir para vocês então o que é trabalho. Para que haja trabalho, eu tenho que aplicar uma força no meu objeto. Nesse caso aqui ele aplicou uma força horizontal e tem que ocorrer um deslocamento, que eu chamo de D. Quando eu aplico uma força e o objeto se desloca, eu estou realizando um negocinho em física que é chamado de trabalho. Esse símbolo aqui eu uso para trabalho, esse aqui a gente já conhece, que é a nossa força, e esse D é a distância. Agora vamos falar como que a gente vai medir essas unidades. Então vamos lá.
Nós já sabemos que trabalho é a força vezes o deslocamento que um objeto sofre. Só existe trabalho se tiver uma força aplicada e se essa força gerar um deslocamento. Sabemos que no sistema internacional a gente usa como unidade para medir a força o Newton. Está aqui. E se eu quero medir a distância, ou seja, o espaço percorrido, no sistema internacional usamos o metro. E qual será? E você aí sabe qual a unidade utilizada para medir o trabalho? Quando eu falo em trabalho em física, a unidade que a gente utiliza é o joule, representado pela letra J. Só lembrar, J, joule. Tá aí, para medir trabalho. Atenção! Agora vamos lá. O que é um joule? Corresponde ao trabalho realizado por uma força constante de 1 newton em um deslocamento de 1 metro. Vamos entender o que é isso. Olha aqui. Trabalho é a força aqui é newton. O deslocamento é metro. Então aqui, newton vezes metro me dá uma unidade conhecida como joule. Lembra que eu comentei com vocês? Newton, 1 newton é mais ou menos a força que eu utilizo para erguer, por exemplo, uma caneca de café com 100 ml. Se eu pego essa caneca de café e a desloco por 1 metro, 1 newton, e a desloco por 1 metro, eu realizei um trabalho porque teve força e teve deslocamento. E eu realizei o trabalho de 1 joule. Tá aí. Isso é um joule. Então, a gente já aprendeu que, vamos lá, vamos recordar. Trabalho é a força horizontal vezes o deslocamento. Para que haja trabalho tem que ter força e tem que ter deslocamento. E a unidade em que medimos o trabalho é o joule. Um exemplo para a gente aqui, ó. Uma força de 20 newtons é aplicada sobre um corpo. Então, tem um corpo A. Sobre esse corpo A, eu aplico uma força de 20 newtons da esquerda para a direita. Olha que bonitinho, da esquerda para a direita. Sob a ação dessa força, sob a ação da força de 20 newtons, esse corpo se desloca 20 metros. Qual o trabalho realizado pela força? Moçada, foco na pergunta, ó. Eu quero saber o trabalho. Toda vez que eu falo em trabalho, eu faço força vezes deslocamento. Como essa força aqui está na horizontal, eu posso colocar um x aqui só para vocês não esquecerem que essa força é horizontal. Então, o trabalho realizado vai ser a força aplicada, que foi de 20 newtons, vezes o deslocamento. O objeto se deslocou 20 metros, então 20 vezes 20. Então, o trabalho realizado foi 20 vezes 20, 400 joule, unidade de trabalho. 20 newtons vezes 20 metros dá 400 joules. Tá aí. Porém, nem sempre quando eu realizo um trabalho, eu preciso aplicar uma força na horizontal, igual vocês enxergaram aqui. Essa força ela pode ser aplicada sobre um determinado ângulo. Em vez de puxar isso sobre um ângulo de 0 graus, eu posso puxar isso sobre um ângulo que eu não conheço. Então, trabalho de uma força em um ângulo é o nosso próximo assunto. Então, vamos supor que tem uma mão sobre uma corda, essa mão puxa esse bloco. Só que não está puxando de forma horizontal, está puxando sobre um ângulo que eu não conheço e a gente chamou de θ. Aí eu puxo isso e ocorre um deslocamento. Se eu apliquei uma força e ocorreu um deslocamento, ocorreu um trabalho. Só que reparem que esse ângulo agora não é 0 graus.
Como que a gente calcula esse trabalho? Então vamos lá. Lembra que eu comentei em sala com vocês? Toda vez que eu tenho um vetor e esse vetor não está na horizontal e ele não está na vertical, ele está inclinado sobre um determinado ângulo, igual esse daqui, eu vou decompor isso em dois vetores. Um vetor na vertical e um vetor na horizontal. Reparem que esse vetor aqui que está e esse outro vetor que está de verde, se eu somar eles, ó, dá o vetor resultante, que é esse, ó. Reflete esse aqui, reflete esse aqui. Vamos ver se é verdade, ó. Tá aí. Então, vamos gravar uma coisa. Eu estou realizando um trabalho, a força que eu estou aplicando não é de 0 graus, então a minha força ela está inclinada sob um ângulo. Então eu preciso decompor isso em dois vetores. Um vetor na vertical e um vetor na horizontal. Retirando aquele triângulo que a gente observou aqui, ó, podem observar de novo. Eu vou vou pegar esse triângulo aqui, ó, esse pedacinho, vou colocar ele aqui para vocês. E pergunta, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus sempre olha para a hipotenusa, então a hipotenusa é a nossa força. O cateto oposto ao ângulo θ, para quem que o ângulo θ olha? Para o F de y, para a força vertical. Então aqui é o F de y. E o cateto adjacente quer dizer vizinho. Quem que é o vizinho desse ângulo? O F de x. Se eu aplico seno e cosseno, vamos lá. Qual a definição de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ vai ser a medida do cateto oposto, que é o F de y, a força vertical, dividido pela hipotenusa, que é F. Multiplica isso aqui em x, ó. A força de y, que eu quero decompor, que eu quero descobrir, é igual a força vezes o seno de θ. Isso aqui é o mesmo de lançamento oblíquo. Lembra, ó? Y é a força que está na vertical, está em pé, e quem está em pé está sem sono, então usa seno. A mesma coisa que a gente fez em lançamento de projéteis. Vamos lá, moçada, agora vamos aplicar para o cosseno. Qual a definição de cosseno, rapaziada? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente. Olha que fácil, o cateto adjacente é esse cara. É a força na vertical, na horizontal, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a força. Multiplicando isso aqui em x, eu tenho força é igual, a força de x é igual a força vezes o cosseno do ângulo. Aqui, então, eu tenho uma determinada força aplicada sobre um bloco. Aqui eu tenho a força vertical. E aqui eu tenho a força peso. Lembram disso? Essa força vertical é como se fosse a nossa força normal que a gente puxa. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho a força horizontal. Primeira coisa, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver calculando um trabalho em física, essa força vertical se anula com a força peso. Então, eu nunca vou precisar utilizar essas duas forças, porque esse bloco está apoiado sobre uma superfície. Essas duas forças se equilibram. Se elas não se equilibrassem, esse bloco quebraria. Aqui ia ter uma quebra. Então, trabalhando com blocos nas horizontais, a única força que me importa é a força horizontal. Lembra que a gente comentou no começo? A força horizontal, ela é a força vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é o que a gente descobriu sobre a força horizontal.
Lembra como que a gente definiu o trabalho? Trabalho é a força horizontal multiplicado pela distância. Isso é trabalho? Para existir trabalho tem que ter uma força e tem que ter uma distância. Mas quem que é essa força horizontal? É a força vezes o cosseno do ângulo. Então eu vou vir aqui e vou substituir no lugar do f de x a força vezes o cosseno do ângulo. Está aqui. Vou trocar só a posição, vou deixar o cosseno por último, como é uma multiplicação, eu posso colocar o d para cá. Então agora eu defino com vocês trabalho quando a força aplicada não forma ângulo de 90 graus. O trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Está aqui, ó. Vamos gravar essa formulazinha aqui que é super importante. Então, se eu quero saber o trabalho realizado por um objeto, quando eu aplico uma força sobre um determinado ângulo, eu vou pegar essa força que eu apliquei, multiplicar pela distância e multiplicar pelo cosseno que ela forma com a horizontal. Definição de trabalho está aqui. Só para vocês observarem que essa forma é válida, olha o seguinte, lembra do nosso exemplo? Nosso exemplo, a gente usou antes essa fórmula, falou que trabalho era a força de x vezes a distância. Agora, se eu quiser usar essa fórmula, vai dar o mesmo resultado, porque ó, a força aplicada aqui é de 20 newtons. A distância é de 20 metros. Agora, o ângulo que eu estou formando é na horizontal, é o cosseno de 0 graus. Põe aí na sua calculadora, se você não sabe, verifique que cosseno de 0 graus é 1. Isso vai dar o mesmo resultado, ó, 400 joule. É importante lembrar que, quando o ângulo entre a força e o sentido do deslocamento é igual a 0 graus, basta multiplicar a força vezes o deslocamento. Eu não preciso multiplicar pelo cosseno, porque cosseno de 0 graus é igual a 1. E professor, e quando essa força é um ângulo de 90 graus? Forças que fazem um ângulo de 90 graus com o deslocamento do corpo não realizam trabalho. Vamos ver primeiro matematicamente por quê. Definição de trabalho. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90. Agora eu estou falando em um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 vale 0. Se você não souber, põe na sua calculadora aí e vai descobrir. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, o trabalho realizado por um corpo, quando ele tem uma força vertical, que é 90 graus, é igual a 0. O que significa isso? Uma mão vem aqui e puxa isso para cima, só que a força peso também está puxando isso aqui para o centro da Terra. Então, as duas estão tendo equilíbrio. E eu desloco, para ocorrer trabalho, tem que ter um deslocamento. E eu vou deslocar esse bloco A sob essa linha até chegar a esse canto. Só que, novamente, eu estou puxando uma força para cima e tem uma força também que puxa para baixo, que é a força peso. Como essas duas forças se mantêm em equilíbrio, porque isso aqui está sendo carregado sobre uma horizontal, essas forças se cancelam e é como se não houvesse um trabalho realizado. Então, trabalho, quando a força aplicada é na vertical, sempre vai ser 0. Por quê? Porque cosseno de 90 é 0 e porque força, peso e força se cancelam, se equilibram. Agora, outra coisa para a gente entender, não sei se vocês lembram do círculo trigonométrico.
A reta deitada, aquela reta que está com sono, é a reta do cosseno. Toda reta que está em pé, está sem sono, é a reta do seno. Então, vamos lá, vamos ver o ângulo. Eu estou realizando um trabalho, ó, estou puxando o meu bloquinho da esquerda para a direita, olha as setas, está indo para lá. Aqui. A força que eu aplico é uma força entre 0 e quase 90 graus, porque se for 90 graus não tem força aplicada, o que a gente acabou de comentar. Quando isso acontecer, o cosseno é positivo. Olha bem, essa é a linha do cosseno. Quando eu pego um ângulo entre 0 e quase 90 graus, não chega a ser exatamente 90, eu estou na parte positiva do cosseno. Esse aqui é a parte positiva, ó. 0, aqui vale 1. O que é trabalho? É a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Se esse cosseno tiver entre 0 e quase 90, ele tem um valor positivo. E número positivo, deslocamento positivo e força positivo, a resposta vai ser um valor positivo. E aí eu digo que o meu trabalho realizado é motor ou trabalho positivo. Então não vamos esquecer disso. Sempre que a força aplicada, repito para vocês não esquecerem, for um ângulo entre 0 graus até quase 90 graus, eu tenho um trabalho motor porque o cosseno do ângulo é positivo. Agora observe esse outro exemplo. A minha caixa está indo da esquerda para a direita. Olha a seta. 1, 2, está indo da esquerda. Olha a velocidade dela para a direita. Alguém está puxando para cá. Só que existe uma mão aplicando uma força no sentido contrário. Está indo para cá, a mão está aplicando uma força nesse sentido. Nesse caso, o ângulo que eu vou formar é maior que 90 graus. Ó. Quando esse ângulo estiver entre 90 e quase 180 graus, o meu cosseno vai ser negativo. Olha lá, essa parte aqui, no círculo trigonométrico, ela é negativa. Definição de trabalho, moçada. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se esse cosseno tiver um ângulo maior que 90 graus, estiver nesse pedaço, eu digo que aqui é negativo. O deslocamento é sempre positivo e a força é sempre positivo. Positivo com positivo dá positivo, com negativo vai dar negativo. Então eu digo que o meu trabalho é resistente. Observe o termo da palavra. O que é um trabalho resistente? Está resistindo esse deslocamento. E aí vou ter como resultado um trabalho negativo. Resumindo para vocês, um trabalho é positivo quando o ângulo está entre 0 e quase 90 graus, e eu chamo de trabalho motor. Um trabalho eu chamo ele de resistente, e ele será negativo quando a força aplicada tiver um ângulo maior que 90. É isso aí, moçada. Essa é a parte da teoria referente a trabalho. Nas próximas aulas online, vamos discutir um pouco sobre essas aplicações. Um grande abraço para todo mundo.